Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula dentro da nossa comunidade e hoje o que a gente vai falar aqui é sobre, na hora que você estiver fazendo uma importação, você optar frete aéreo ou frete marítimo. E a gente vai expor aqui quais são as diferenças entre essas duas modalidades e quando que você deve aplicar um ou outro, beleza? Antes de mais nada, é importante deixar claro para vocês que o seguinte: quando é feita uma importação simplificada, que é através aí do SEDEX, da DHL, dos Correios, o courrier, ele é só feito na modalidade aérea, tá? Então, quando você já contrata esse frete, já está implícito que o frete ele vai ser aéreo, beleza? Então, é muito importante que vocês saibam disso. Quando que se aplica tanto no courrier quanto você faz uma importação aérea? Que você tem que fazer as contas, por quê? O frete aéreo é muito mais caro do que o frete marítimo, tá? Bom, na simplificada, que é aquela importação até US$ 3.000, que o SEDEX, FedEx faz toda aí a regulamentação, desembaraço até você, o qual você paga 60% de valor de impostos, mais o ICMS do seu estado destino, que pode variar aí até 25%, né, dependendo do estado. Você tem que verificar em cima do preço do frete com o produto, tá, gente? Muito importante. Então, é muito importante que você verifique se vai valer a pena aquele custo final que você vai ter. Quando a gente sai fora da importação simplificada e vai para a importação formal, ambas são formais, tá? É só o jeito de se falar que é dessa forma. Quando você vai para a importação formal, que aí precisa de despachante aduaneiro e tudo mais, só que na importação aérea vai demorar, ao invés do container, que vai demorar aí seus 34 dias, vai demorar 10 dias para chegar, tá? É muito mais caro, tá? E eu vou falar para vocês aqui o que normalmente vale a pena ou não vale a pena fazer essa importação, tá? Algumas situações pontuais, por exemplo, teve a pandemia, precisava de insumo médico, precisava de máscara, precisava de alguma coisa correndo, realmente foi feito com frete aéreo e chegou muito caro os produtos, tá? Mas era o que precisava de estar sendo feito naquele momento, daquela forma. Não tinha outra forma, porque as pessoas estavam precisando dos produtos, pessoas morrendo, precisando de oxigênio, precisando de várias situações. Então, o frete aéreo foi, sim, muito utilizado nessa época, com principalmente fretamentos de aeronaves durante esse período, beleza? Então, você tem aí uma situação que as pessoas têm a necessidade imediata daquele produto, e aí sim a modalidade aérea, pelo valor e pelo benefício que você vai ter, acaba sendo bom para vocês, tá? É importante que você saiba que a diferença do período do frete aéreo para o frete marítimo, um é 34 dias e o outro é 10 dias. Porque 10 dias, até que sai, até que chega, até que vai para lá e para cá, é muito tempo, né? Então, você tem que estar contando aí com mais ou menos um intervalo aí final que você está ganhando com frete marítimo de 25 dias. E 25 dias, na maioria das vezes, não compensa fazer toda essa logística, essa operação, com exceção de determinados tipos de produtos que você faz a importação precisando que ela realmente seja aérea, pelo tipo de produto que você está trazendo. Às vezes são produtos muito delicados, produtos muito valiosos, que aí sim pode valer a pena você trazer, não de forma marítima, mas de forma aérea. De qualquer forma, você tem que fazer o custeio. Para situações normais, não compensa fazer o frete aéreo, tá? A não ser que você esteja aí com alguma demanda específica, com urgência, para que você faça aí essa importação na modalidade aérea. Mas, via de regra, esses 25 dias, para vocês terem ideia, o último preço que eu tenho aqui do frete aéreo estava sendo cobrado, em média, agora tudo bem que reduziu, mas US$ 10 o quilo, tá? O preço normal, antes de tudo isso, era US$ 4 o quilo, tá? E um container, que vocês têm ideia aí, um container para 68 metros cúbicos,
preço hoje dele é $8.000. $8.000 dividido por 68 dá $117 por metro cúbico. Se a gente for colocar em quilos, poxa, são mais de 40 toneladas, tá? 40 mil quilos. Então, fica absurdamente mais barato você trazer, mesmo que seja por quilo, no frete marítimo. Você tem que verificar sempre quando você faz aí o custeio de um produto, do frete, tem que ver não só o quilo, como a cubagem, tá? Então, é muito importante, caso você tenha essa dúvida para fazer essa cotação aí junto com a sua logística, que você faça o custeio baseado nas informações que tem no packing list, que são o metro cúbico e os quilos daquele item, tá? Por quê? Porque normalmente nem sempre o que pesa vai ser cobrado o metro cúbico. Existe aí uma razão para você fazer aí vamos dizer, essa conversão de quantos quilos que equivale a qual metro cúbico e quantos metros cúbicos que equivale a quantos quilos, para você saber quanto vai ser cobrado dessa logística. Mas eu vou falar para vocês, o frete marítimo, normalmente, ele fica totalmente inviável, e por causa de 24 dias, você consegue se programar e fazer a importação. Todo mundo fica ansioso para receber os produtos, mas para fazer a importação por 24 dias, você vai ganhar muito mais trazendo esse produto com preço menor. Todo mundo está querendo, normalmente. Por que uma pessoa importa, uma empresa importa? Para ele ter um custo menor e para ele ter uma margem de lucro maior. Se você, com esses dois atributos no frete aéreo, você praticamente retira isso, fica sem sentido a sua importação. Na importação simplificada, que é aquela importação até $3.000, vale a pena para determinados itens. Dentro da nossa comunidade, tem aí o curso de importação simplificada também, que é um curso bem completo para quem quer importar produtos e dessa forma simplificada. O que vale a pena na simplificada? Você importar produtos que não sejam muito volumosos e que não sejam também tão simples, ou seja, ter um valor agregado maior. Como exemplo, capinha de couro para celular. Não é uma capinha de plástico normal, é uma capinha de couro. Então, você pode, sim, ter vantagens quando você faz essa importação através da simplificada. Eu conheço gente, negócios, que fazem só importação simplificada e para eles está ótimo dessa forma, beleza? Bom, importante também de deixar claro para vocês, quando está sendo feita uma negociação com o seu fornecedor na China, quando você está lá negociando com ele, muitos lhe oferecem o frete, tá? Com exceção da importação simplificada, que as empresas são praticamente as mesmas, tipo DHL, tipo FedEx, tipo UPS, normalmente os fornecedores da China, Alibaba mesmo, oferecem outros transportes, tá? Outras empresas. E eu não recomendo você pegar essas empresas que eles indicam lá dentro, tá? Por quê? Porque essas empresas, não é que eles estão te enganando, tá? Eles realmente fazem o frete, ou seja, normalmente são empresas terceirizadas que fazem o book, a reserva, de espaço em rotas, em navios ou em aviões que estão vindo para o Brasil. Quando é feito esse book, ok, a mercadoria chegou. Só que como é uma negociação à parte dos chineses, essa carga, na hora que ela chega ao Brasil, nem sempre ela está alinhada, inclusive de documentação de alinhamento, para conseguir encontrar aquela carga, tá? Porque o contato é lá na China, fica já ruim esse contato com o armador, e quando chega ao Brasil, eu já vi casos dessa mercadoria se perder lá no porto. Se perder em qual sentido? Não que ela sumiu, mas demorou muito tempo para achar ela. Porque como o book foi feito lá na China e não tinha um correspondente aqui no Brasil para indicar que aquela é a carga, não conseguiu achar o produto, né? Os produtos daquele cliente. Então, foi uma experiência péssima. Além do que faltou documentos e, enfim, não foi uma experiência boa para o cliente, tá?
Então, eu sempre recomendo que se faça o book do Brasil, tá? De uma empresa que já tem escritório aqui no Brasil, que vai buscar lá, né? Tem um representante lá na China para fazer o contato com a fábrica, com a trade, que vai fazer o embarque, e aí ele vai te dar o follow, né? O follow é a sequência, né? De todo aquele trajeto que aquela empresa vai fazer, né? Então, por exemplo, saiu agora 2 de março, vai chegar no Brasil dia 5 de abril, por exemplo, e você vai receber a sequência, né? E, além disso, o seu despachante tem que estar sabendo dessa programação para ele apresentar documentação para retirar aquele produto, né? Fazer aí o desembaraço aduaneiro daquele produto que está chegando aqui. Então, é importantíssimo essa questão de alinhamento. Hoje, como que a gente faz aqui? Os clientes que são da nossa base, a gente faz o book para eles e já fazemos uma pesquisa de mercado para ver qual que é o melhor armador. Se é o frete aéreo, né, normalmente é o frete marítimo, e de qual empresa que está valendo mais a pena. Normalmente, uma empresa que sempre ganha, né, as concorrências, mas a gente checa em pelo menos 2, 3 empresas, porque pode ter, sim, oscilações de valores. Se você está fazendo isso à parte, eu recomendo sempre você verificar com aquele armador que te dá um melhor serviço, tanto de atendimento, quanto de lead time, né, que é o tempo aí de demora para o navio chegar, porque existem, gente, situações que às vezes o preço é até menor, mas o prazo às vezes é de 60, 70 dias, enquanto que uma empresa normal faz em 30, porque o navio vem picando, vem parando em tudo quanto é lugar e até que chega o destino final dá 60 dias. E por isso ele te dá até um preço melhor. Pode ter situações, dependendo da sua estratégia, que faz sentido você fazer um book aí tão longo, né? Dependendo aí do seu planejamento. Mas, normalmente, o book aí demora aí um prazo de 30, 35 dias para chegar esse container saindo da China. Muito importante, tá? Quando você está fazendo o seu processo de produção na China, você tem que ter um prazo de entrega daquele produto. E, quando tem a entrega, muitas empresas vão ainda fazer a inspeção do seu produto. Quando se faz a inspeção, já tem aí, você tem que fazer uma programação de embarque. E agora, nesses tempos atuais, ficou faltando container, espaço, porque o mundo todo estava com menos navio, menos espaço do que o necessário. Então, o que aconteceu? Uma falta de container. E os armadores apenas estavam confirmando o embarque para aquelas mercadorias que estivessem prontas. Ou seja, já no ponto de ir para lá, porque eles não ficavam reservando espaço. De acordo com o que está chegando, ele vai colocando no navio e vai embora. Não dá para ficar reservando espaço de algo que não está pronto. Então, com isso, essa questão do frete e até a questão do seu planejamento, ele ficou prejudicada. Porque imagina, você fez um pedido em 1º de fevereiro, ele ficou pronto 2 de março. E aí, você vai fazer uma empresa ir lá fazer inspeção. Se você estiver contando aí com o prazo do seu pagamento, que normalmente o pagamento ele é feito antes da mercadoria embarcar, e esse pagamento demora alguns dias até que chegue até a China, você tem que contar com esse tempo. Então, você não pode, por exemplo, a mercadoria ficou pronta 2 de março, se você vai ainda pagar, ainda quer fazer uma inspeção e ainda vai embarcar, o armador ele tem as datas de corte dele. Então, por exemplo, data de corte dele para entrega ou para coleta é dia 7 de março. Você não vai conseguir, do dia 2 até o dia 7, mandar o dinheiro, normalmente demora aí uns 2, 3 dias. Claro, pode ser um dia, mas é mais difícil, né? De acordo com o seu banco, de acordo com a sua corretora. Depois disso, você tem que fazer uma inspeção e tem que verificar a disponibilidade de inspeção também na fábrica. Porque não é assim, faz uma inspeção lá, a pessoa não tem outros clientes. E você tem que fazer uma agenda com o seu fabricante e com a pessoa que vai inspecionar, para verificar se está tudo ok, beleza? E aí, nesse tempo de agendamento, conferência e tudo mais, e outra, essa pessoa, quando ela volta, né, ela não faz a inspeção e te dá o laudo na hora. Ela volta lá, né, no dia seguinte para escrever lá o laudo que está a inspeção, as fotos, para preparar aquele laudo lá para você. Essas empresas de inspeção, gente, você pode tanto
fazer a parte, né, de uma empresa que tem esse trabalho, quanto também a gente tem esse trabalho de fazer inspeção na fábrica, caso você precise do seu lote, e até acompanhar o embarque também. Então, é muito importante que você saiba que existe um tempo disso. E outra, a data de corte é dia 7 do navio, só que o embarque ele só vai acontecer, ou seja, o navio só vai acontecer, só vai partir, por exemplo, no dia 12, 13, ou seja, a mercadoria ficou pronta dia 1º e está embarcando só dia 14. E o tempo de embarque, ele demora 32, 34 de viagem. Então, só vai contar a partir do dia 12 de março. Então, vocês estão vendo o intervalo, como que ficou essa história. Então, assim, normalmente são 100 dias para o frete marítimo, em média. E aí, você pode colocar essa média aí, menos 20 e poucos dias, com relação à diferença do frete aéreo. Porque o frete aéreo ele também tem esses procedimentos, mas a viagem ela é mais curta. Tá? E por que demora 10 dias? Não é porque o avião demora 10 dias. A viagem normalmente dura 2, 3 dias. Tá? Porque normalmente tem aí todo um trânsito, né, de documentação, de embarque, de desembarque, de aplicação, enfim. Então, os processos, normalmente, eles aplicam para 100 dias. Tá? Estou falando de fábrica produzindo, fazendo pagamento, fazendo a inspeção, fazendo o agendamento do embarque e embarcando literalmente. Por quê? Vamos dizer, 20, 30 dias para fazer uma produção, pode ser mais também, dependendo da fábrica. Depois, o período aí de inspeção, de pagamentos, que vão aí ser bem... daí 10 dias. Tá? Depois, o intervalo para você mandar a mercadoria até que embarca da China, não é assim. Eu mandei dia 2, amanhã sai o container, não é isso. Daí mais 10 dias para a mercadoria ir lá para o armazém do armador, subir o container lá dentro do navio, para essa carga sua sair da China. Então, já foi aí, até fazer esse agendamento, literalmente esse container sair da China, já foi aí 30 dias de produção, beleza? Mas, e isso, o tanto que você estava já fazendo o estudo de viabilidade para ver se ia importar, você podia pegar amostras, você podia ver aquela checagem toda. Então, ou seja, deu aí 30 mais 10, depois mais 30 de viagem, depois mais 10 aí de desembaraço, já foi um prazo aí bem alto, né? Claro, quando você fez o pedido lá para trás, você não chega, normalmente é um pedido novo, você tem um processo de negociação, de alinhar as expectativas, que se vai tudo bem, demora aí, sei lá, 10, 15 dias, né? Pra vocês terem ideia, hoje, o nosso estudo de viabilidade, a gente dá o prazo de 20 dias, porque a gente tem que fazer a conferência, fazer um Serasa chinês daquela empresa, verificar se aquela empresa é idônea, verificar se aquele produto está alinhado com a sua expectativa, se tem que buscar novos fornecedores, ou seja, não é uma coisa fácil de ser feita, tá? Então, você tem que fazer um planejamento. E falando em planejamento, quando você está fazendo o planejamento da sua importação, que seja contando aí 100 dias do prazo aí que você fez o pedido até que chega o produto. Então, dá em média aí um pouco mais de 3 meses, né? E é muito importante de você acompanhar tanto o fluxo de vendas daqueles produtos, para ver se ele está realmente vendendo. Claro, a gente espera com uma margem aí ótima de pelo menos, né, 30% mais barato que você compraria aqui. E você tem que acompanhar o fluxo de vendas daquele produto. Se você tem um produto contínuo, você tem que fazer um planejamento para que não falte aquele produto para você. Por quê? Se demora 100 dias todos esses processos, né? Vamos fazer uma conta aqui de 90 dias, para arredondar. Se dura 3 meses essa viagem toda e o seu produto, aí você tem que ver qual que é o nível das suas vendas, né? Normalmente, quem importa faz uma programação aí de 4 meses, tá? De vendas. Normalmente, tá? Claro, você pode vender com menos tempo, é ruim se demorar mais tempo, porque seu capital está ali empatado, né? Então você tem que fazer girar aquele produto, mas normalmente ele dura aí de 3 a 4 meses. Situações especiais que vende muito e tudo mais são diferentes, e aí você tem que se adequar, cada vez aumentando o seu pedido para atender a sua demanda, caso o seu negócio esteja aí
né, numa formatação legal. Então, é importante, imagina, se você está comprando, por exemplo, 1.000 peças de determinado item, tá? Aí chegou aquele produto. Se você estiver vendendo uma média aí de 300 peças por mês, passados 3 meses, praticamente seu estoque vai ter acabado, né? E aí, o que não pode acontecer? Você esperar os 3 meses para colocar um novo pedido. Porque na hora que terminar os 3 meses, beleza, vendi tudo. Agora que eu vou fazer o pedido, se você esperar 3 meses para você fazer o pedido, você vai ter 3 meses sem aquele produto. E isso é um desafio, tanto de planejamento, tanto de capital, porque você tem que deixar reservado um volume de valores para que você já faça uma nova compra e você repita a sua compra novamente. O ideal é que, passado um mês, e você já tem ali a validação daquele produto, se ele está vendendo naquela média de 200, 300 peças por mês, você coloque imediatamente um novo pedido. E ainda tem que contar com atrás de fornecedores, tem que contar com a logística. Então, assim, para o negócio ficar redondo, literalmente, chegou um container, um pedido, você esperou aí, lógico, né, um prazo para verificar se aquela sua expectativa está dentro, né? Ou se você tem que mexer em alguma coisa no seu produto, né, no seu mercado, no seu site, no impulsionamento, para que você possa aí fazer toda a questão de planejamento para que não falte, né, ruptura, que é chamado isso em estoques. Então, não deixar faltar aquele produto, para você sempre ter o produto. Então, chegou produto, 1.000 peças. Você viu que vendeu lá 200, 300 em um mês, aquele capital ali de 200 e 300, você já tem que fazer uma reserva desse capital que está sendo vendido para fazer uma nova compra. Ah, Klaus, mas eu vendi só 100. Opa, aí você pode esperar e até ver se a venda daquele seu produto está muito devagar. Porque se é 100 por média por mês, aquele estoque que você comprou de 1.000 vai demorar 10 meses para você vender, que é muito ruim. A gente pode considerar como um prazo assim máximo, dependendo aí do tipo de produto, 4, 5 meses de venda, não mais do que isso, tá? Mas a média aí é de 3, 4 meses, tá? A média, tá? Eu espero que você venda muito mais rápido, né? Que o seu produto termine, que você consiga vender os 1.000 em um mês. Esse é o tipo de problema bom que você tem, né? E aí você vai pegar aquele capital que você vendeu, né? Lógico, uma parte você tem que reservar aí do seu lucro e o resto você tem que reinvestir, porque o capital ele é único, né? Você comprou aquela mercadoria, tem que repor aquele valor daquela mercadoria, tá? Então, é muito importante que com toda essa logística que vocês têm aí, que vocês façam essa aplicação sabendo, frete aéreo, frete marítimo e o planejamento da sua compra. Por quê? Muitas pessoas acham que o difícil é importar. E eu já falo o seguinte, o difícil não é o importar. Tem sim uma burocracia, às vezes é chata, às vezes incomoda, mas que você tem que contar com a venda. A venda é o motor. Se não tiver a venda, não tem compra. Então, você tem que, sim, fazer um trabalho bem feito, validar aquele produto, aquele fornecedor com a sua marca, com branding, e você poder fazer essa importação de forma com que você já tenha em mente o seguinte: opa, eu estou comprando aí para 3, 4 meses, na hora que eu ver a venda aí de um mês e meio, no máximo, eu tenho que colocar outro pedido, tá? Para você ficar bem alinhado com o que está sendo vendido, porque na hora que o negócio começa a ganhar corpo, você não pode se perder no que a gente se refere ao volume de compras, tá? Ao volume que você tem aí de itens para você vender e o tempo de entrega, tá? Então, façam esse planejamento aí de compra com entrega, com tempo de fábrica, com tempo de inspeção, com tempo de pagamento, com tempo de desembaraço, para que você coloque na sua cabeça aí, olha, são 100 dias. E na hora que chegar, lindo, maravilhoso, os produtos todos beleza, mas na hora que chegar, você fazer esse planejamento aí de acompanhar, literalmente, dia por dia, semana por semana, quinzena por quinzena, para você ficar atento. Muitos importadores acabam perdendo o fio da meada depois da primeira importação. Deu tudo certo, está vendendo, mas ele não conseguiu se preparar para o próximo passo, que é repetir esse pedido, né?
E o ideal, na hora que você tiver aí, né, um volume legal, normalmente as pessoas começam só programar os embarques. Então, normalmente um pedido está na fábrica sendo produzido, um está no meio do caminho, no mar, e outro está desembarcando aqui, porque aí você consegue ver a roda girar certinho, sabe? Porque literalmente você está vendendo um container, um pedido daquele por mês. Então, todo mês você está recebendo mercadoria e todo mês você está vendendo. E isso entra numa constância que você acaba não tendo tanta ruptura, né? É lógico, precisa se preparar economicamente, financeiramente, para fazer essa roda girar. Se você está começando o seu processo de importação, você tem que fazer a validação daquele produto, daquele teste, e separar aquele capital que você colocou ali com a importação para retirar tanto que vai ser reinvestido, quanto o lucro que você tem que botar também no seu bolso, mas não esquecendo que você tem que reinvestir um capital para você comprar novamente. Tá? Eu normalmente chego para as empresas e falo, olha, separa esse capital, além do que você está comprando, já separa um capital, se for possível, para você fazer uma nova compra. Por quê? Se você está lá com estoque e às vezes você está lá com cartão de crédito, dando prazo, não querendo perder margem, para você antecipar cartão, que você teve que até fazer aí um parcelamento para o seu cliente final, você acaba tendo que ter muito mais capital do que o necessário para bancar isso, concorda? Então, é muito diferente quando você está importando direto. A margem, ela tem que ser 30% mesmo, que você está bancando a operação. É diferente de você comprar de um atacadista, de um distribuidor, de um importador, que faz tudo isso que você está fazendo, ele ainda tem que te dar o prazo. Tá? Claro, tem alguns que não dão prazo, né? Mas tem que valer a pena. Então, a gente sempre fala, tem que ser 30% a mais. Com 30% a mais, você consegue fazer operações financeiras, né? Mesmo que esteja diluído aí em 3, 4 meses, com as taxas de juros que tem hoje no mercado aí, caso seja preciso aí, às vezes antecipar alguma operação no cartão, não é bom, mas às vezes é necessário você pegar esse capital para você reinvestir, para daqui a pouco você já ter aí um volume mais alto, comprar mais. Mas, assim, via de regra, como você está sempre comprando, reinvestindo, seu estoque também está sempre subindo e sua venda está subindo também. Então, você sempre tem que separar um pouco desse capital para você retirar o seu lucro e um pouco para você reinvestir, até porque o negócio, se ele ficar grande, você vai ter aí volumes altos, né? Eu já tive situações aqui que pessoas começaram com 1.000 peças e hoje importam container. Eu espero que seja a situação de vocês aí mais à frente, né? Então, quando vocês estiverem fazendo todo esse planejamento, tenham ciência desses valores aí, dessa modalidade, tanto aérea quanto marítima, para você poder fazer essa importação de forma que você fique tranquilo, né, com relação aos prazos e você já saiba tudo que vai acontecer nesse trajeto seu, né, nesse seu percurso de importação, tanto financeiramente quanto de prazos, para que você possa aí fazer esse processo, tá, de importação. Bom, essa aqui é uma aula muito importante. Ela trata, além de falar aí da modalidade aérea e modalidade de marítima, né? Esse planejamento, eu vou abordar ele novamente mais à frente, para demonstrar para vocês o quanto complexo pode ser esse planejamento. E é essencial que você tenha ciência de todos os processos que são envolvidos, tá? Na comunidade, a gente já tem diversas aulas aí de diversos campos, e o campo de importação, ele está comigo, né? Vocês podem ver aí o material, podem me acionar aí quando vocês precisarem, tiverem qualquer dúvida. A gente faz assessoria aí de todos os processos de importação, desde prospecção aí dos fornecedores do material que você precisa, depois você tem aí o análise de viabilidade para saber por quanto que aquele produto vai chegar, com os impostos, se tem alguma anuência de algum órgão ou não. Importante falar sobre anuências, tá? Anvisa, Inmetro e tudo mais. Essas anuências demoram mais tempo ainda, tá? Porque você tem que aplicar para você ter o produto validado por aquela instituição. E dependendo do tipo de validação que você vai ter, é importante que você saiba que demora mais tempo. Então, aquele seu planejamento tem que demorar mais. Existem certificações, Anvisa, Inmetro, que elas são válidas por um ano para você certificar a fábrica. São caras
e aí você tem que botar no seu centro de lucro para saber se vai valer a pena. Não são licenças fáceis, do Inmetro é fácil, mas você tem que pedir um lote de amostras, tem que importar as amostras para o Inmetro fazer os testes, ter o laudo de testes, para você ter o selo de certificação para você poder colar no seu produto, ou seja, demora, tá? Aí você pode botar aí mais 2, 3 meses aí tranquilamente. Às vezes tem a Anatel, tem que fazer o teste com o produto, pedir certificados e fazer amostras também na China. Então, é muito importante que vocês saibam de toda essa tramitação que acaba sendo assim, ruim para quem está começando, mas quem já está com o processo todo alinhado é maravilhoso, porque entram menos concorrentes, já que as barreiras elas são tão altas, acaba que você não fica querendo entrar. É muito capital, é muito burocracia, e é isso que a maioria das pessoas pensa. Mas tem empresas que vão lá e falam, não, eu quero toda essa burocracia, que isso vai fazer eu ter mais lucro, né? Então, é até engraçado fazer essa analogia, né? Que a burocracia, às vezes, ela faz bem, né? E aí você tem aí a sua importação, uma vez que você fez todos esses procedimentos, né? Aplicou aí ao certificado, por exemplo, da Anvisa, às vezes tem que fazer perícia no lugar que você tem a empresa, perícia lá na China, vistoriar os produtos, tem toda essa questão aí para que você faça a certificação do seu produto e leva tempo para isso, tá? Mas uma vez feita, você está praticamente dentro daquele negócio e que você pode aí sim partir para uma distribuição, para uma importadora, até porque o domínio e o investimento inicial para esse tipo de operação ele é alto, mas demanda aí todo um acompanhamento desse processo aí de Anvisa, de produtos que você precisa aí de anuência, beleza? Então, pessoal, essa aqui é a aula sobre modalidade frete marítima e modalidade terrestre. Eu não busco alongar muito as aulas aqui, até porque o pessoal fica muito confuso, né? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, estou à disposição, podem me acionar aqui. Estou à disposição de vocês para essas dúvidas, fazer o seu projeto. Estamos aqui diretamente com vocês. E essa aula aí, agora nós vamos encerrar ela e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só me falar aqui. Beleza? Tamo junto e é isso aí. Um abraço.